A avó corajosa revela segredo impactante sobre seu chefe opressor após um acidente traumático. O relógio badalava ansiosamente enquanto Dona Celeste se debatia entre a dor e a confusão. O acidente na mansão de seu patrão, um empresário de renome, deixara não apenas seu corpo em frangalhos, mas também sua alma em um turbilhão. Ela acordou em um quarto vazio, exceto pelo monitor que apitava de maneira monótona ao fundo. As paredes brancas e geladas tornaram o lugar ainda mais angustiante, como se ecoassem segredos sombrios. Foi ali, naquele leito, que ela percebeu que havia algo muito mais pesado que seu próprio sofrimento. Ao olhar para o teto, lembranças começaram a inundá-la. Os gritos abafados de outras empregadas, as conversas sussurradas sobre o homem com quem trabalhou por anos. Havia sempre algo estranho em sua presença, algo que fazia com que a maioria desviasse o olhar. Ela fazia parte daquela casa, dedicada e leal, mas agora se sentia uma prisioneira do silêncio. E por trás de uma fachada de sucesso e respeito, havia um monstro. Um segredo que poderia desmoronar tudo. A atmosfera ao redor parecia vibrar com a tensão. Celeste ouviu vozes baixas, murmurinhos, que não a deixavam em paz. O que a angustiava era o fato de que seu patrão não estava apenas preocupado com ela, mas sim determinado a silenciá-la. Manipulador, ele tinha uma habilidade assustadora de fazer com que as pessoas se sentissem pequenas, insignificantes. A cada dia que passava no hospital, sentia que os riscos aumentavam e logo receberia visitas. Aqueles olhos gélidos não parariam por ali. Uma jovem jornalista, Patrícia, entrou em seu quarto como um raio de luz. Seu entusiasmo era contagiante. Poucas semanas depois do acidente, Patrícia se aproximou, interessada na história que Dona Celeste carregava. Despertou nela uma centelha de esperança. Precisamos falar sobre isso, disse Patrícia, com uma determinação que a fez lembrar-se da própria força. Elas trocaram confidências. Celeste era mais que uma avó. Ela era uma guerreira dentro de um corpo machucado. Juntas, idealizaram o plano para expor a verdadeira face daquele homem. Celeste sabia que não seria fácil. A cada ideia revelada, as sombras do passado a cercavam. Lembrou-se do dia em que uma colega foi demitida sob alegações falsas e de como, mais tarde, soube da verdade e fez de conta que não teve nada a ver com isso. Dúvidas começaram a surgir. Estaria merecendo tudo isso? Juntas, avançavam em um caminho repleto de riscos. Celeste percebeu que a coragem tinha um preço alto. Quando seu patrão finalmente se apresentou ali, um frio percorreu sua espinha. Ele era charme e medo. Um paradoxo que fazia seus olhos brilharem com desprezo por aqueles que ousavam cruzar seu caminho. O que ele faria para proteger seus segredos? Se libertar era impossível se seus entes queridos estivessem em perigo. O pulso acelerado de Dona Celeste ecoava como um tambor em seu peito. Uma guerra interna a consumia. E na calada da noite, no silêncio do hospital, ela se perguntou: vale a pena arriscar tudo por um segredo que pode libertar tantas vidas? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Dona Celeste respirava fundo, tentando acalmar o coração que pulava dentro do peito.
Aquela conversa com Patrícia dava esperanças, mas a sombra do patrão se aproximava e a tensão era palpável. O que ele faria? Seria capaz de fazer qualquer coisa para proteger seus segredos? Uma batida firme na porta interrompeu seus pensamentos e o olhar de Patrícia se endureceu. Era ele. O empresário entrou. Sua presença dominava o ambiente. A luz do corredor o envolvia, criando um contraste sombrio. Celeste sentiu um arrepio. Ele sorriu, mas era um sorriso de predador, não de amigo. Como você está, Celeste? A voz dele era suave, mas havia um veneno escondido nas palavras. Estou me recuperando, senhor, ela. Desculpa, tentando manter a calma, mas o medo fazia sua voz tremer. Ele se aproximou e o cheiro de sua colônia a enjoava. Ele olhou para Patrícia, que se mantinha firme ao lado dela, e o sorriso se alargou, como se soubesse de algo que as duas mulheres não sabiam. Você não deveria estar aqui, Patrícia. Ele disse. Talvez seja melhor você sair. A determinação de Patrícia não vacilou. Dona Celeste sentiu o peso da conversa, como se as paredes pressionassem seu peito. Então, algo inesperado aconteceu. Um barulho alto ecoou pelo corredor. O som de uma batida e, em seguida, a porta do quarto foi aberta com força. Um homem entrou, ofegante, com uma expressão de pavor. Era André, o filho de Dona Celeste, com os olhos arregalados de terror. Mãe, você está bem? Eu soube do acidente. Preciso falar com você. Ele parecia prestes a desmaiar e os olhos escuros dele se fixaram no patrão. O clima ficou insuportável. Eu pedi que você não se aproximasse dela. O patrão rosnou, seu tom ameaçador. Mas André não hesitou. Você não pode impedir que eu fale com minha mãe, seu canalha. As palavras dele eram afiadas, cortantes. A tensão crescia. Dona Celeste olhou para o filho, total surpresa em seu olhar. O que seu filho sabia? A expressão de André, misto de desespero e fúria, era tudo o que ela precisava. Abaixo da superfície, as peças do quebra-cabeça começaram a se mover. Ele sabe de algo que você não sabe, Celeste. Algo que pode destruir esse homem, disse Patrícia, tomando coragem. Se você soubesse, não hesitaria. Dona Celeste sentiu o estômago revirar. O que André sabia? O patrão sorriu, mas as sombras em seu olhar denunciavam a fúria que se escondia. Cale-se, André, o patrão disse, se aproximando com passos firmes. Você vai se arrepender de falar assim com seu superior. Mas antes que pudesse continuar, André, os olhos ardendo, puxou algo do bolso. Era um celular. Eu gravei você, seu idiota, ele disparou. Gravei você ameaçando minha mãe e lesando a empresa. As demissões, as chantagens, e essa gravação vai para a polícia, se você não parar de perseguir minha mãe. Dona Celeste quase desmaiou. O que estava acontecendo? O filho dela era um detetive? Ela nunca soube. O patrão congelou, sem saber o que responder. Um silêncio mortal pairou no ar. Mas a máscara de frio e desprezo começou a rachar. Você não sabe com quem está lidando. O homem rosnou, mas havia um tremor em sua voz. O medo que emanava dele agora parecia mais real do que nunca. Celeste percebeu que o jogo poderia estar mudando. As palavras de Patrícia ecoavam em sua mente. A coragem de André pode ser a chave para sua liberdade. No entanto, quando a gravidade da situação começou a afundar, algo inesperado aconteceu. O celular de André vibrou furiosamente. Ele o olhou e o pânico tomou conta de seu rosto. Mãe, é a polícia. Eles já estão a caminho. O quarto ficou em um silêncio sepulcral. Todos se encararam intensamente. O que isso significava para eles? A verdade voltava a assombrá-los, mas a linha entre a liberdade e a prisão parecia mais fina do que nunca. Dona Celeste segurou a mão de André, o coração acelerado. Nesse jogo de poder e medo, quem seria realmente o prisioneiro? A resposta pendia no ar, como uma bomba relógio prestes a explodir.
Os olhos do patrão se estreitaram, e o terror finalmente parecia ter encontrado seu alvo. Uma batalha se aproximava, e nenhum deles estava verdadeiramente preparado para as consequências que viriam a seguir. E naquela tensão insuportável, o celular de André continuava a vibrar como se estivesse avisando que algo maior estava prestes a acontecer. As expressões nos rostos de todos se tornaram mais sérias, carregadas de uma expectativa que pairava no ar, quase palpável. Dona Celeste segurava a mão do filho, o coração disparado, sem saber o que pensar. O homem que um dia considerou um patrão, agora era um verdadeiro pesadelo. Quando a porta se abriu novamente, todos os olhares se viraram. Um médico apareceu, ofegante e com a expressão ligeiramente angustiada. Desculpe interromper, mas precisamos da Dona Celeste imediatamente. Ela, o homem hesitou, antes de acrescentar, ela precisa fazer uma cirurgia de emergência. O ambiente ficou em silêncio. A sala parecia ter congelado. A expressão de Celeste se transformou em pânico. Como? Assim, uma cirurgia? Não era apenas um acidente? Seu coração oprimiu seu peito. A dor já estava insuportável. E agora, essa notícia? Eu não entendo. Ela gaguejou, tentando se levantar, mas a fraqueza tomou conta de seu corpo. Celeste, você precisa se acalmar. Vamos cuidá-la, só tenha fé. André disse, tentando transmitir algo de conforto, mas a tensão entre eles era palpável. O patrão a observava com um sorriso de desprezo, como se esperasse que a situação se desenrolasse a seu favor. Mas subitamente a expressão dele mudou quando percebeu a reação do médico. Não há tempo. Precisamos levá-la agora, insistiu o médico, como um lamento. O patrão se adiantou, tentando obstruir o caminho. Ela não vai a lugar nenhum. O que você está tentando fazer aqui? Gritou, sua voz ecoando na sala. Naquele momento, as paredes pareciam se encurtar e Dona Celeste sentiu o terror subir por seu corpo. A verdade precisa vir à tona, Celeste. Você precisa saber. André começou, mas o patrão interrompeu, sua voz carregada de veneno. Cale-se. Você não sabe o que está fazendo. Ele fez uma pausa, olhando cada um dos presentes. Mas eu sei, e pode ser mais tarde do que você imagina. E então, com uma rapidez surpreendente, o patrão puxou uma arma de dentro da jaqueta. O metal reluzente refletiu a luz do corredor e um grito de horror escapou da boca de Patrícia. O impacto foi como um soco no estômago. E o mundo parecia ter parado. Você não vai fazer isso. André gritou, se colocando na frente da mãe, seus olhos desafiando o homem que havia representado uma figura de autoridade por tanto tempo. Dona Celeste sentiu lágrimas quentes correrem por seu rosto enquanto pânico a consumia. E que estava acontecendo? O que mais seu patrão estava escondendo? Ao mesmo tempo, uma imagem de André, o filho que sempre quis proteger, se posicionando como um verdadeiro homem diante dela. Era um misto de orgulho e terror. Olhe para mim, Celeste, o patrão disse, a voz tranquila e fria, como uma serpente que se espreita antes de atacar. Você não vai querer que isso acabe de forma trágica, não é mesmo? O sorriso sacana dele contrasta com o desespero no rosto de André. O medo se misturou ao sentimento de traição. Dona Celeste não conseguiu processar tudo, porque a vida estava se transformando em um pesadelo. Porém, antes que alguém pudesse reagir, o celular de André apitou de novo, e ele olhou para a tela, peixe fora d'água. A expressão de seu rosto passou de terror a confusão. Não, isso não pode ser verdade, ele murmurou, sem conseguir acreditar. Mãe, o que você escondeu de mim? As palavras causaram um impacto profundo. As verdades escondidas começavam a vir à tona em meio ao caos. O homem que apontava uma arma à família estava prestes a perder o controle, e as reviravoltas se acumulavam como uma tempestade prestes a desabar. A pergunta pairou no ar. Qual segredo Dona Celeste guardava que poderia alterar tudo novamente?
E enquanto todos se preparavam para o confronto inevitável, um novo mistério começou a se desenrolar. Uma sombra que poderia mudar não apenas as vidas deles, mas toda a estrutura daquela história. Os olhos do patrão se estreitaram, revelando um resquício de medo que nunca haviam visto. O jogo estava apenas começando. E ninguém sabia como terminaria. Enquanto todos trocavam olhares intensos, o celular de André continuava a vibrar, e a tensão se tornava palpável. A frase do patrão ainda ecoava nas paredes do quarto, mas a atenção de todos se voltou para André, que mantinha o celular na mão como se fosse uma bomba. O rosto dele estava vermelho e a apreensão tomava conta de seu olhar. "O que está acontecendo, André?" Dona Celeste perguntou, a voz tremendo. Ele olhou para sua mãe, depois para o patrão, a mente correndo a 1000 por hora. "Mãe, você precisa me dizer o que sabe. O que você escondeu de mim?" Ele estava prestes a explodir. A expressão de Celeste mudava rapidamente. Havia medo, confusão, mas também um vislumbre de compreensão. "O que você quer dizer, André?" Sua voz soou quase como um sussurro. O patrão, por sua vez, começava a suar frio, o olhar de desprezo se transformando em uma mistura de raiva e pavor. André apertou os dentes. "Esse arquivo, as gravações? E o quê?" "Você fez depois da demissão da Marta." O ambiente estava tão tenso que podia-se ouvir um fio de cabelo caindo. O patrão já não tinha seu ar de superioridade. Havia uma sombra de vulnerabilidade agora. "Pare com isso!" ele rosnou, mas a voz tremia. "Você não tem ideia do que está falando." Dona Celeste olhou de um para o outro, sem entender. "Do que você está falando, André? O que tem a ver a Marta? O que você sabe que eu não sei?" O desespero na voz da mãe era palpável. E então, um clique ecoou pelo ambiente. André desbloqueou o celular e mostrou a tela para Dona Celeste. "Mãe, veja, isso é não apenas áudio. Isso é uma ligação." Ele pressionou o botão de play e a gravação soou alta e clara. A voz do patrão atravessou o quarto, cheia de ameaças, falando sobre demissões e tornando as vidas das funcionárias em um inferno. Mas havia algo mais. Uma menção específica. E a mãe dele não deve saber de nada. Ele não precisa voltar para essa casa. Os olhos de todos no quarto se arregalaram. O patrão estava se referindo a André. O que isso significava? O silêncio ensurdecedor se instalou. E, ao lado da gravidade da situação, um segredo horrendo começou a emergir. "O que você sabe sobre minha mãe? Quem é ela?" André perguntou, a voz agora carregada de desconfiança. A verdade parecia se desenhar vagarosamente, como uma pintura se revelando. Sob a luz. O patrão tentou manter a frieza, mas a máscara estava prestes a cair. Era apenas uma funcionária." "Não importa." Sua voz falhou. Mas não era só isso. A tensão carregava uma história que parecia mais sombria a cada instante. Dona Celeste, agora pálida, começou a juntar os pedaços. "Não, por favor, o que você está sugerindo?" A incredulidade tomou conta dela. O patrão se movia nervoso, seus olhos brilhando perigosamente, como se tentasse decidir entre atacar ou recuar. André não hesitou. "Acha que me assustaria com palavras? Você está prestes a perder tudo." E nesse instante, o ambiente se transformou. A porta do quarto se abriu abruptamente e uma equipe policial entrou. Era um mar de uniformes. E vozes. "O que está acontecendo aqui?" Um dos policiais gritou, e a presença deles parecia uma tempestade que arrebentava todas as paredes do quarto. O patrão foi pego de surpresa.
Não é o que parece, ele gritou, mas as palavras pareciam vazias. A polícia havia chegado. Mas o que eles sabiam? O que mais estava escondido nas sombras dessas revelações? Enquanto os policiais tentavam entender a situação, Dona Celeste olhou para André. Tudo começava a encaixar no quebra-cabeça. André, você não me contou a verdade sobre sua origem, não é? A pergunta pairou no ar como uma nuvem pesada. O olhar de seu filho foi de choque e horror. Pronto, as coisas estavam complicadas o suficiente, ele começou. Mas não. Terminou. A verdade estava ali, à vista. Um segredo que poderia mudar tudo. A cada segundo que passava, a situação ficava mais intensa. A polícia talvez estivesse no encalço da verdade, mas a linha entre segurança e ruína se tornava mais tênue. E essa descoberta? O que significava? O que viria a seguir? O ventilador no teto girava sozinho, enquanto as sombras dançavam nas paredes, e todos se encaravam, congelados em incerteza. O game virou. E a revelação estava apenas começando. O ventilador no teto girava sem parar, como se buscasse aliviar a tensão eletricamente carregada no ar. A equipe policial preenchia o espaço, e o olhar confuso de André se prendeu em sua mãe, Dona Celeste, e no patrão, que agora parecia um leão encurralado. As sirenes ainda ecoavam do lado de fora, mas dentro daquele quarto o silêncio era palpável, como se todos estivessem esperando pelo próximo movimento. Quem são vocês? Um dos policiais franziu o senho enquanto examinava os rostos angustiados. O patrão, com a arma ainda em mãos, apresentou um sorriso nervoso que denunciava seu estado desesperado. Isto não é o que parece, ele gritou, sua voz falhando. A adrenalina pulsava nas veias de todos, mas uma tensão maior parecia se agitar sob a superfície. Dona Celeste, em choque, respondeu: "Nós precisamos", mas não conseguiu completar a frase. A porta se abriu abruptamente mais uma vez, e um terceiro homem entrou, trazendo consigo um ar de autoridade. Era o detetive. Santiago, conhecido por seus métodos pragmáticos. Ele já estava à frente do caso há semanas e seu olhar penetrante encontrou o patrão. "Largue a arma, agora!" A ordem veio como um trovão na sala e o empresário hesitou. A animação habitual se transformou em um medo visceral e aquele sorriso predatório rapidamente desapareceu. Os policiais cercaram o patrão, prontos para agir, mas a tensão havia atingido um novo patamar. André, tomando coragem, gritou: "Ele sabe algo. Ele estava ameaçando minha mãe." O olhar do detetive se voltou com interesse. "O que você está escondendo?" O patrão, sentindo a pressão aumentando, abriu a boca para protestar, mas antes que pudesse se defender, um som estrondoso ecoou do lado de fora. Uma explosão. A iluminação piscou e, num instante, a sala foi envolvida em um caos quase surreal. O impacto da explosão fez o chão tremer e uma nuvem de poeira invadiu o quarto. Ouvindo gritos e comandos, todos se viraram em direção à porta. A confusão reinava. Os policiais trocaram olhares. O detetive Santiago se adianta, fazendo sinal para que todos se afastem daquela abertura. A adrenalina corria nas veias de cada um, e a situação parecia prestes a explodir em um novo nível. Dona Celeste, atordoada, olhou para André. "O que está acontecendo?" Mas as palavras saíram em meio a um sussurro. O pânico tomou conta. "Vamos, precisamos sair daqui!" O patrão gritou, agora com um ar de quem queria se libertar daquela situação. Com a arma que ainda segurava, ele forçou um caminho pela confusão. Mas antes que pudesse sair,
As portas do quarto se fecharam violentamente. O detetive Santiago, sem hesitar, se lançou. Fique onde está. O que você sabe? O patrão estava encurralado e a tensão se intensificou. Eu não vou dizer nada. Vocês nunca vão saber. Ele balançou a arma de forma insegura, mas um sorriso torto brotou em seus lábios quando a polícia hesitou. E então aconteceu algo inesperado. André, tomado pela raiva e pela necessidade de proteger sua mãe, saltou na frente do patrão, desferindo um golpe que atingiu o punho do homem com a arma. A arma disparou. O eco do tiro ressoou e a balança da sala virou. Uma segunda explosão. Esta, dentro do quarto, derrubou tudo. Móveis, papéis e até mesmo os policiais caíram ao chão, confusos e alarmados. No meio da poeira e da confusão, o grito de Dona Celeste cortou o ar. André! Quando a poeira começou a assentar, a cena revelava algo inimaginável. O patrão, caído no chão, não parecia mais uma figura ameaçadora. Estava pálido, quase entre a vida e a morte. Mas o que deixou todos em choque foi o que estava na mão de André. Uma fita. A mesma fita que ele usava para gravar. Mas não era só isso. Em meio ao silêncio que se seguiu, André olhou para a mãe e, com a voz trêmula, sussurrou: Mãe, por favor, me diga a verdade. Que mais você escondeu? A tensão crescia e a linha entre amor e traição começava a se desfazer. Que mais estava escondido atrás daquela fachada que todos conheciam? Naqueles momentos de incerteza, na poeira que pairava no ar, um novo mistério começou a se desenhar. Cada um se questionava o que mais poderia estar à vista, enquanto segredos, como sombras, se moviam inesperadamente na penumbra da sala. Mas ninguém sabia se era tudo, ou se apenas o começo de uma tempestade ainda maior. O ventilador ainda girava, a poeira habitava o ar pesado, e todos os olhos estavam fixos em André, enquanto ele segurava o celular na mão. O que mais? Você sabe sobre minha mãe? A pergunta ecoou, e a verdade parecia uma bomba prestes a explodir. O patrão estava encurralado. O sorriso cínico se foi, substituído por um semblante de nervosismo e medo. Ele sabia que algo tinha mudado. Vocês não querem fazer isso, ele gaguejou, mas ninguém se deixou enganar. Dona Celeste, ainda em estado de choque, olhou para o filho com uma mistura de orgulho e preocupação. Você quer saber o que eu sei? O patrão começou, a voz falhando. Eu sei o que acontece com quem se mete comigo. E você, garoto, não tem ideia do que está prestes a enfrentar. Seu olhar se voltou para a porta, como se esperasse ajuda. Mas, na verdade, a situação tão bem controlada estava escapando de suas mãos. Então, aconteceu. A porta se arremessou contra a parede e uma figura alta e imponente entrou. Era um homem com um olhar arrogante, estranhamente conhecido por todos ali. Era Roberto, o irmão mais velho de Dona Celeste, que ela pensava estar longe, em outra cidade. A presença dele gelou o ar. Mãe, o que está acontecendo aqui? Roberto gritou, sua voz ressoando como a de um trovão. Ele parecia determinado. Mas sua presença trouxe alívio e tensão em igual medida. Dona Celeste, aturdida, não conseguia entender como ele estava ali. O que você está fazendo aqui, Roberto? Ela quase sussurrou, enquanto André e os policiais olhavam. A confusão era palpável. O patrão, notando o novo jogador na partida, viu uma chance de sair daquela situação. Você não queria que eu soubesse, não é? O que você escondeu, Celeste? A voz de Roberto era uma mistura de preocupação e acusação. Ele parecia determinado a descobrir a verdade. O celular de André vibrava violentamente em sua mão. A gravação ainda estava rodando, e a voz do patrão, cheia de desespero, começava a se descontrolar.
Roberto, isso não é o que parece. Nós podemos resolver isso. O medo fez sua voz tremer. Você não sabe o que está fazendo. Mas em um movimento rápido, Roberto avançou. Eu sei que você está ameaçando minha irmã, seu canalha. E surpreendentemente, fez um gesto de tirar a arma da mão do patrão. Uma queda abrupta de tensão no coração de todos. A cena girou como um filme em câmera lenta. A troca foi rápida e violenta. O patrão, sentindo-se encurralado, lutou para se manter de pé. A arma disparou outra vez. O tiro passou, rasgando o ar, e um grito ecoou pelo quarto, enquanto um dos policiais atingido caiu. O pânico invadiu a sala. Não! Dona Celeste gritou, seus olhos arregalados. André ficou paralisado, parando para processar a cena que se desenrolava diante dele. Uma onda de horrorizados sussurros invadiu o espaço. Os rostos se tornaram máscaras de choque. Um segundo depois, quando o caos parecia engolir a sala, Roberto, em vez de recuar, olhou fixamente para o patrão. Eu sei o que você fez. Eu sei de tudo, ele gritou, e essa frase, carregada de significado, ressoou na mente de todos. E, para a surpresa de todos, o próprio patrão começou a rir. Uma risada nervosa, cheia de desprezo. Você realmente acha que pode me confrontar? O que você sabe está enterrado tão fundo que nunca poderá ser encontrado. A postura dele gritou a confiança de alguém que guarda segredos poderosos. Mas então, como um feixe de luz em meio à escuridão, o celular de André apitou mais uma vez. Ele olhou rapidamente para a tela e a cor se esvaiu de seu rosto. Mãe, aqui diz que você tem uma conexão com tudo isso. Todos os registros, a empresa. Você tinha um papel que nunca me contou. Dona Celeste se calou, e a verdade parecia estar à beira de eclodir. O som do celular, agora com um novo alerta, tornou-se um sussurro de um mistério ainda maior. E nesse turbilhão de revelações, a linha entre a lealdade e a traição estava prestes a desmoronar. O que mais você sabe, mãe? André perguntou, sua voz um misto de desespero e exigência. Mas a revelação não vinha. A essência da verdade estava lá, mas oculta sob camadas de história. Amanhã. Talvez tudo estivesse claro, mas agora a única certeza era a incerteza. A atenção se voltou novamente para o patrão. O que ele estava escondendo? Quais segredos haviam sido enterrados durante tanto tempo? O medo tomou conta novamente. E o ar pesou sobre todos, trazendo o clímax da questão, a conexão entre Celeste e o homem que havia segurado a vida deles por tanto tempo estava prestes a emergir, e ninguém estava preparado para o que isso significava. A tensão no ar era palpável. Todos respiravam de forma acelerada, e o celular de André, prestes a revelar um segredo devastador, parecia vibrar como um coração batendo rápido diante do perigo iminente. Dona Celeste olhou fixamente para o filho, enquanto as palavras do patrão ecoavam. Você realmente acha que pode me confrontar? O patrão estava acossado, mas ainda com uma aura de arrogância. Seus olhos se moveram nervosamente entre os policiais e Roberto, que agora recompunha a postura, pronto para agir. Se necessário. A sensação de que tudo estava prestes a explodir pesava no ar. Então, de repente, um estrondo maior reverberou pelo ambiente. A porta do quarto foi arrombada. Um grupo de homens entrou, todos uniformizados, mas não da polícia. Eram agentes de uma força-tarefa, com olhares decididos e armamentos prontos. O reconhecimento imediato assombrou todos. Diretores da empresa. Patrícia gritou, e logo o pânico tomou conta. O que eles faziam ali? Cale-se,
todos. Um dos diretores, um homem de meia idade com a expressão de uma tempestade prestes a desabar, ordenou: "Nós sabemos o que está acontecendo." "Como vocês chegaram aqui?" perguntou o patrão, seus olhos se estreitando, em um misto de medo e raiva. "Acredite, nunca pensei que o silêncio seria tão ensurdecedor." "Estamos aqui para encerrar isso tudo de uma vez", o diretor disse, a voz firme como aço. "Celeste, você não deveria ter se metido nisso. O contrato que você assinou, você não deveria ter revelado." As palavras cortaram a sala como uma faca, e todos sentiram o peso da verdade. André ficou em estado de choque. "O que vocês estão falando? Que contrato?" A confusão reinava, mas Dona Celeste finalmente detectou que havia algo muito mais sombrio em jogo. "Você trabalha para nós, Celeste, e nós sabemos tudo sobre sua família. Sabemos de André. Você nunca disse a ele quem ele realmente é." O diretor disparou. Mas antes que alguém conseguisse compreender a gravidade daquela revelação, André gritou: "O que você quer dizer com isso? Mãe, o que estão escondendo de mim?" O temor disparou no coração de todos. Dona Celeste, com um terror crescente, olhou para o filho. Suas mãos tremiam. "É verdade, André? Existe algo sobre sua origem que você não me disse?" Ela mal conseguiu sussurrar. Sua voz uma sombra da segurança que costumava ter. As lágrimas começaram a escorregar em seu rosto. "Levem ela, agora!" ordenou o patrão. Mas era tarde demais. O confronto fora estabelecido. As forças-tarefas cercaram o espaço. A pressão aumentava, como se toda a casa estivesse prestes a ruir. O olhar de André se confundiu com o seu, e a façanha de proteger seu filho agora parecia impotente. Um dos agentes deu um passo à frente. "Você pode estar envolvida em algo muito maior, e isso não se limita a um simples emprego. A vida do seu filho dependerá disso, Celeste." "Você não vai levar minha mãe." André interrompeu, os olhos ardendo em revolta. O pânico dançava em seu olhar, mas a realidade começava a despregar as bases do que acreditava saber. E então houve-se um barulho. Uma explosão exterior sacudiu as paredes, mais uma vez, muito mais forte do que a anterior. Um grito ecoou. Não da equipe, mas de alguém do lado de fora. A atmosfera se transformou em pura loucura. A porta principal estourou e uma nuvem de fumaça invadiu o espaço. "É um ataque!" gritou um dos policiais, tentando colocar todos em segurança. O caos irrompeu. O pânico fez os rostos se transformarem. Gritos, correria e a pergunta mais importante pairando no ar: de quem era a responsabilidade por isso tudo? O quadro se tornara uma crise sem precedentes. Enquanto a fumaça começava a encobrir a sala, o olhar de Dona Celeste finalmente se afastou do filho. "André, a verdade, meus segredos, a vida que eu escolhi, não era apenas sobre você." Seus olhos brilharam com dor e arrependimento. O que mais ela precisava confessar? "Não, você tem que me explicar", começou André, mas as palavras se tornaram blá-blá em um caos cheio de gritos, sirenes e escuridão. Agora, em meio ao ataque, Dona Celeste mal conseguia acreditar. Segredos, mentiras, tudo ruía diante dela. Os elos que uniam sua família estavam se desfazendo em segundos. O que mais estava para ser revelado? Cada explosão não apenas balançava o prédio, mas quebrava a estrutura da vida deles. E em cima do acúmulo do tumulto, um dos agentes se moveu com eficácia. Ele gesticulou para os demais que se afastassem. "Precisamos evacuar agora." No entanto, antes que alguém pudesse seguir a ordem, um novo cenário começou a emergir das sombras. Um dos diretores fez um gesto sutil com a mão, e um número de homens mascarados surgiu na entrada, armados com armas que brilhavam em meio à fumaça. A verdadeira luta estava apenas começando. Os olhos de Dona Celeste se arregalaram enquanto um medo indescritível
A consumia. Com tudo em jogo, quem eram esses novos jogadores? O que mais estava prestes a vir à tona? Uma coisa era certa: o choque e a revelação estavam longe de terminar. A atmosfera estava tomada pela fumaça, e o caos crescia rapidamente. O grupo de homens mascarados avançou, armados e prontos para a luta. As faces dos policiais se contorceram em desespero. "Protejam-se!" gritou um deles enquanto tentava organizar a equipe. Mas a confusão já reinava. Dona Celeste, com o coração acelerado, olhou para André. O olhar dele estava fixo na porta, onde tantas verdades e mentiras estavam prestes a serem reveladas. O que estava acontecendo? Nada parecia fazer sentido. Em meio ao turbilhão, Roberto, o irmão de Celeste, tomou a dianteira. "Abaixe-se, temos que sair daqui", ele gritou, mas não havia tempo. Um barulho ensurdecedor ecoou. Um dos homens mascarados disparou a arma, e a bala ricocheteou nas paredes. O pânico era palpável. Aco, um dos policiais, caiu no chão, segurando a perna ferida. Boatos de que a polícia estava já em um cerco se espalharam. A situação era extrema. "Vamos, todos para a saída." O detetive Santiago empurrou os outros em direção à porta oposta. Mas a fumaça tornou tudo confuso. O ambiente era um caos, um verdadeiro campo de batalha. Os gritos e ordens ecoavam como um coro descontrolado. Então, em meio à correria, Dona Celeste sentiu algo, uma presença. Um olhar frio e familiar a observava. Ela virou-se bruscamente. Era a irmã mais velha de seu patrão, a quem nunca havia visto, mas que a conhecia. Você não deveria estar aqui." A mulher era uma sombra ameaçadora, e o reconhecimento a atingiu como uma lâmina. "Eu sempre soube, Celeste. Sempre soube que você tinha um papel maior nisso tudo." A mulher disse com uma voz suave, mas sinistra. O patrão estava imóvel, um garoto assustado diante da verdadeira natureza da irmã, a mulher que havia se escondido atrás de uma máscara de segurança. Dona Celeste parou. "O que você quer dizer com isso?" Sua voz falhou. O nó na garganta crescente. A revelação estava prestes a desmoronar tudo. A verdade que você escondeu por tanto tempo. Saber tudo sobre a origem de André, a mulher prosseguiu. "Ele não é apenas seu filho. Ele é uma peça central." Desorientada e ofegante, Dona Celeste olhou para André. As palavras da mulher ressoavam. O que ela estava tentando dizer? A sala estava pegando fogo com um intenso drama. A adrenalina corria como um rio. A única certeza era o medo do que se aproximava. "Ele é especial, não é?" disse a mulher, com um sorriso que cortava o ambiente. Os policiais tentavam se reagrupar, mas as palavras de ameaça da mulher só aumentavam a tensão. O patrão, agora encurralado, finalmente falou. "Eu não posso deixar que você revele isso. Não posso." O desespero em sua voz era evidente, como se tudo estivesse prestes a ruir diante deles. Então a irmã do patrão deu um passo adiante. "Você não tem escolha, irmão. A verdade vem à tona, mesmo que queime tudo ao seu redor." Com isso, ela puxou uma pequena caixa do bolso. "Estou aqui para resolver isso de uma vez." A presença dela era sufocante, como uma neblina em uma noite sem estrelas. Quando a caixa se abriu, um brilho intenso ofuscou os olhos de todos. Naquele momento, a sala se congelou e o tempo pareceu parar. O que tinha ali? Era uma gravação? O que mais estava escondido? A tensão se instalou, e neste ambiente carregado de segredos e inimigos, a revelação do que estavam prestes a descobrir transformou o ar em eletricidade. A pergunta pairou: quem era realmente André? E qual era o preço que Dona Celeste pagaria por isso? Naquele instante, o mundo parecia desmoronar em torno deles. O que seria uma simples confrontação tornara-se um mar de verdades devastadoras.
E enquanto a caixa estava prestes a ser aberta, ninguém sabia como seriam as consequências daquela revelação. O que mais estava escondido nas sombras da vida deles? Os olhos de todos estavam fixos, esperando, temendo. O que viria a seguir? A caixa se abriu, revelando um dispositivo pequeno, mas altamente tecnológico. Os olhos de Dona Celeste se arregalaram. "O que é isso?" ela perguntou, hesitante. A mulher mascarada lançou um olhar frio, mas a emoção por trás não era facilmente disfarçada. "Isso", ela disse, a voz quase um sussurro, "é o que poderia destruir todas as suas vidas." O ambiente estava repleto de tensão. A fumaça, as explosões e agora a ameaça oculta naquela caixa. O coração de Celeste disparou. André olhou fixamente, os olhos amplos de terror. "Mãe, o que está acontecendo? O que você sabe sobre isso?" A mulher mascarada levantou a mão e as luzes da caixa começaram a piscar. "Seu filho não é quem vocês pensam que é. Tudo o que acreditam sobre a história de sua família está prestes a mudar." As palavras cortaram o ar. O tempo parecia parar. Cada segundo estourava com a gravidade da revelação. Dona Celeste sentiu a pressão subir na cabeça. "O que você está dizendo?" Sua voz saiu mais fraca do que queria. O que ela realmente sabia? "André não é apenas meu filho. Ele é uma peça-chave em um jogo muito maior." André, com um olhar perdido, olhou para sua mãe. "Mãe, do que ela está falando?" A confusão e a preocupação se apoderavam dele. "Você tem que me dizer, agora." Antes que pudesse responder, a porta explodiu com um novo boom. Era como se o mundo tivesse desmoronado ao redor deles. Uma equipe de agentes armados, ainda mais da força-tarefa, invadiu o espaço e o ambiente virou um campo de batalha. A gritaria tomou conta e os sons de disparos ecoaram. Um dos agentes caiu, um ferimento na perna, enquanto outros lutavam para controlar a situação. Dona Celeste olhou de relance para a tela da caixa iluminada. De repente, os dados começaram a girar rapidamente, mostrando imagens de documentos, rostos e informações. "Você não pode simplesmente deixar isso aqui." A mulher mascarada gritou, mas já era tarde demais. O patrão, agora de joelhos, parecia completamente perdido. Um homem que uma vez teve contato com o poder, agora totalmente frágil. "Você não sabe o que isso significa", ele gritou, mas a voz soava vazia. O que estava em jogo? O que mais poderia perder? As imagens na caixa mudaram e Dona Celeste ficou paralisada. "Não, não pode ser", ela sussurrou, enquanto os rostos que apareciam eram conhecidos, familiares. Mas havia um em especial que a fez sentir como se a terra estivesse escorregando sob seus pés. Era o rosto de uma mulher que muitos acreditavam estar morta. Sua própria irmã, que ela achou que havia desaparecido há anos. Ela está viva? O choque a atingiu como uma onda. E o que mais poderia significar? André, ainda confuso, agarrava a mão da mãe, pressionando a realidade contra a dor. "Mãe, isso significa que?" As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, mas ele não sabia se queria saber mais. Antes que Dona Celeste pudesse responder, a mulher mascarada fez um movimento brusco. Ela ativou um botão e as luzes começaram a piscar. Um sinal de que algo estava prestes a acontecer. "Precisamos sair agora", gritou um agente. Mas a mulher começou a rir, uma risada que ecoava pela sala, cheia de desprezo. "Vocês acham que podem fugir da verdade? Isso é apenas o começo", ela gritou, e um alarme começou a soar. A caixa parecia ser o gatilho de algo muito maior, algo que estava além do controle de todos.
Enquanto os agentes lutavam contra a confusão, mais explosões ressoaram do lado de fora, e a sala começou a desmoronar. Dona Celeste colocou a mão sobre a boca, tentando reter o pânico. O que estava acontecendo com sua família? O que apenas começava a desmoronar? Temos que ir, agora! André puxou a mãe, mas o caos estava muito além do que poderiam imaginar. As imagens na caixa mudavam rapidamente, revelando um mundo de segredos obscuros que a família Celeste não poderia compreender completamente. E enquanto a fumaça envolvia tudo, a última frase da mulher mascarada ecoou nos ouvidos de todos. Vocês nunca saberão a verdade até que seja tarde demais. Era um aviso e um desafio. E na incerteza, Dona Celeste olhou para André, a dor e o amor misturados em seu olhar. Estava tudo prestes a ruir, e apenas a verdade poderia salvá-los. Mas qual verdade? E a que custo? No clímax do caos, a única certeza que restava era que a vida deles estava prestes a mudar para sempre. E o que havia dentro daquela caixa tornava-se um dilema que poderiam não conseguir decifrar. A pergunta pairou no ar. O que mais estava escondido nas sombras? E quem realmente eram? A sala estava em ruínas. O cheiro de fumaça e pólvora misturava-se ao desespero. A caixa brilhava agonizante, mostrando os segredos que doravante mudariam suas vidas. Terminou o caos. Os homens mascarados recuaram, atordoados pelo tumulto que eles mesmos haviam gerado. Dona Celeste olhou para André, buscando em sinal de que ainda estavam juntos nessa tempestade. Os olhos dele estavam cheios de perguntas não respondidas. É a hora, Celeste, Roberto berrou. Ele puxou a mãe e o filho, segurando-os firmes enquanto o pânico dominava a cena. Precisamos sair antes que isso vire um campo de batalha. O som de sirene se aproximava e a ideia de segurança se tornava um sonho distante. A mulher mascarada, ainda com um semblante desafiador, gritou para eles. Mas Dona Celeste não ouvia. André, nós vamos encontrar sua verdade. Vamos arrancar tudo isso do passado. As palavras dela ressoavam, mas havia uma cruel incerteza no ar. E então, sem aviso, a caixa emitiu um último sinal. Um bip agudo, como um grito de desespero, disparou um alerta. Agora! Roberto gritou novamente, puxando-os pela porta, mas não antes de a mulher lançar um último olhar em sua direção. Era um olhar de morte, como se estivesse disposta a tudo para não deixar que Celeste e sua família escapassem. E então, mais uma explosão e tudo começou a desmoronar. Dona Celeste sentiu o chão tremer. O que a caixa revelou não era apenas sobre André. Não era apenas sobre o passado dela. Era sobre um jogo em que eles estavam há muito tempo imersos. A vida dele se transformara em um labirinto de mentiras. Ela fechou os olhos por um instante, o peso de tudo que descobrira pesando sobre seus ombros. Quando abriram os olhos novamente, eles estavam do lado de fora. O sol brilhava e a polícia finalmente estava no controle da situação. A fumaça se dissipava, mas o horror ainda permanecia em seus rostos. Os carros da polícia cercavam a área, e mesmo aqueles que se reuniram estavam em estado de confusão. Mas a verdade agora parecia clara. Como o dia, eles estavam sobrevivendo. Uns estavam amedrontados, outros orgulhosos de terem enfrentado os demônios. Eu ainda não entendo, André murmurou, tentando se recuperar da intensidade. Mãe, o que mais está escondido? O que você sabe sobre minha origem? A pergunta pairava entre eles, enquanto um círculo de policiais os cercava, imperturbáveis. Eu não sei ao certo, filho, mas... Ela hesitou. As palavras eram como um quebra-cabeça em sua mente. A história. Ela é mais profunda do que você imagina. Pode haver perigos que nunca pensei que atingiriam você.
Os agentes começaram a fazer perguntas e Roberto assumiu o controle, direcionando a conversa. Mas a interrogação de André não desaparecia. Mãe, precisamos falar sobre isso, sobre tudo isso. O desamparo. Nos olhos do filho partia o coração dela. E naquele momento, enquanto a verdade começava a emergir, Dona Celeste fez um voto silencioso. Mudariam isso juntos. O escândalo havia causado estragos, mas a força da família era inquebrantável. A coragem deles seria a chama que iluminaria o caminho adiante. Depois de algum tempo, a poeira assentou e eles estavam longe da cena de terror, prestes a entrar em um novo capítulo de suas vidas. Dona Celeste olhou para André, um novo entendimento dentro dela. Vamos descobrir o que somos juntos, independentemente do que aconteceu antes. E quando o horizonte se revelou ao fundo, uma nova esperança enrolava a todos. Eles estavam prontos para enfrentar o desconhecido, juntos. Uma jornada de redenção, de perdão e, claro, de muitos segredos a serem desvendados. Agora, antes de acabar esse capítulo e abrir para o próximo, eu preciso da sua ajuda. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É essencial. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer parte dessa jornada emocionante. Vamos juntos inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final intenso. Quero saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos construir essa comunidade incrível juntos.